E o que vem no meu coração é trazer uma palavra de esperança para cada um de vocês. Deus chegou e falou assim: Leonardo, fala sobre esperança. Essas famílias, a minha igreja, a minha noiva precisa ter uma palavra de alegria, de esperança, de olhar e entender que isso não é o fim. Então, eu peço muito que Deus me use nessa noite para trazer essa palavra de esperança, tanto para a família, para a Daiane, para a Késia, para a Anne, para tantos outros e para você. Por isso que o tema do meu sermão nessa noite é: vai passar. Amém, amados? Vai passar. Aliás, essa frase, eu, graças a Deus, tenho ouvido continuamente. Vai passar. Tudo isso vai passar. E eu creio nisso. Eu creio que tudo isso vai passar, principalmente na nossa vida. É uma palavra de esperança. Tudo isso vai passar. Eu ouvi e li bastante coisa esses dias sobre isso. E há toda uma atmosfera voltada com a questão da imunização, das vacinas chegando, né? Que o outro ano vai ser diferente. Que a gente está na meada do ano e que no outro ano a gente vai ter uma virada totalmente diferente. E eu espero isso nessa noite. Há muitas vacinas aí, né? Não sei qual que você tomou, que vai tomar, já está chegando mais algum. Diz que até outubro toda a população vai ser imunizada. Não sei se vai ser Coronavac, Butanvac, sei lá que vac que vai ser. Se vai ser Pfizer, Astra, não sei das quantas, né? Mas eu espero muito, e creio que essa palavra tem que estar no nosso coração. A crise vai passar, as coisas vão mudar, há esperança. Eu li, claro que no site da UOL, algo até que eu vou colocar aqui, sobre um dos especialistas que estão em última fase de uma vacina, de uma matéria da BBC, falando o seguinte: a vacina não estou fazendo propaganda, só simplesmente trazendo do site, que está lá, a vacina da BioNTech com a Pfizer, deu um grande impulso de confiança, de que o fim da pandemia está próximo, o que levou o cientista que liderou o seu desenvolvimento a estimar que a vida pode voltar normal no próximo inverno. Próximo inverno para eles lá, tá, gente? Não para nós aqui, senão estaria longo, né? O inverno para eles é final do ano, é isso? Estou certo? Correto? Então, logo na virada aí, teremos, e essa matéria está inclusive no site da UOL, é só você acessar lá, botar BBC News e vacina, e você vai encontrar a matéria inteira, que é bem mais abrangente, falando de tudo isso. E dentro disso tem um texto muito especial que fala disso, na palavra do Senhor, o qual eu quero usar como base, como estrutura, fundamento para nós nessa noite. Quero orar mais uma vez antes de lê-lo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de trazer uma palavra à Tua igreja. Mais uma vez, Senhor, nós rogamos pela vida dos Teus filhos que estão afastados, sendo tratados, e que todo medicamento, todo tratamento venha surtir seu efeito, que Teus anjos estejam afofando a cama, e que logo, logo a gente possa ter a alegria de tê-los aqui conosco, pregando, ensinando, se dedicando, tocando. É tão bom, Pai. Quantos outros também que a gente quer ter aqui, a igreja cheia, aquele movimento de comunhão, de vida, que é tão bom, Senhor, estar congregado, abraçando, Senhor, nós queremos isso de volta, e o nosso coração espera no Senhor. Então, Pai, usa-me para transmitir essa palavra, Senhor, que esse texto venha se fazer morada no nosso coração, e que ele possa ser aplicado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Até esqueci também que o nosso irmão seminarista Cleverson também perdeu um tio hoje. Ore pela família dele também, mas não foi de Covid, foi do câncer. Então, muita gente lutada, né? Uma grande lista de obituário parece a internet hoje em dia. Queridos, vamos ler o texto então. Se você quiser acompanhar ou abrir a sua Bíblia,
1 Pedro 4, de 1, a palavra de Deus nos adverte. Eu gosto de ser a palavra de Deus que nos adverte. Olha o que a Bíblia nos diz. Por isso que podemos viver esperançosos. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Opa, tentando aqui, irmãos. Foi. Deu certo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Opa, passei demais. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É uma versão que diz cobre. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação ou sem murmuração. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Amém. Acho que só esse texto já podemos ir para casa. Eu fiquei pensando que esse texto poderia ser parafraseado e dito assim: ora, o fim do Covid está próximo. Na escatologia do Covid, o fim do Covid está próximo. Sejam criteriosos, sóbrios, ou seja, usem máscaras, passem álcool gel, mantenham distanciamento, tomem cuidado. E aí, amem-se uns aos outros, amem mutuamente, fortemente, intensamente. Ligue para alguém, pergunte como ele está, faça isso e aquilo. E então, vá lá, procure saber da necessidade do outro, seja um hospitaleiro, seja alguém que cuida, seja alguém que olha o outro, que aconchega o outro. De repente o seu vizinho que não pode ir ao mercado, não sei. E fale quando você for falar, cheio da palavra de Deus. E sirva para a glória de Deus, porque Deus vai prover tudo para a sua glória. Amém. É isso que o Senhor quer que a gente faça nesse momento. Amém, amados? É o texto experimentado em nossas vidas. É o texto vivenciado em nós. Esse texto parece que Pedro está dizendo: vai passar. O fim de todas as coisas está próximo. Vai passar. Vai passar. A gente tem que ter essa expectativa, essa esperança. Vai ser concluído isso hoje. O que a gente está vivendo não é o fim. Pedro traz uma ideia maravilhosa. O que o texto revela: não fiquem presos a esse momento. Olhem lá para frente. Isso é esperança. Aquilo que nos impulsiona a não viver o agora apenas, mas olhar para frente. Já está com o coração lá no porvir. É isso que Pedro está colocando. E colocando para quem, Leonardo? Colocando para quem, pastor? Para os irmãos que estavam sendo dispersos, os irmãos da diáspora. Lá no primeiro versículo e no segundo versículo dessa carta, Pedro fala: olha, eu escrevo para aqueles que estão sendo dispersos, para os irmãos da Ásia, para os irmãos da Capadócia, que é a Turquia hoje em dia, para os irmãos da Galácia, para todos esses irmãos que estão vivendo dispersos, que não podem mais, porque são perseguidos, porque estão passando por grande provação e privação. Eu digo para vocês que estão vivendo essa luta, o fim está próximo. Alguém já disse que essa carta de Pedro é a carta ao sofrimento, aqueles que estão passando por grande dificuldade. É uma carta para nós hoje, amados. O fim está próximo. E uma coisa que a gente tem aqui
é um termo grego muito importante, que é a palavra telos. E telos tem dois significados muito importantes nesse contexto de Pedro. Nesse momento aqui ele tem um, mas Pedro cita novamente. Tem duas ideias. A primeira é de finalidade. Quando a gente passa por todo esse sofrimento, tem uma finalidade, tem um propósito. Não é à toa que Paulo também nos diz isso. Todas as coisas cooperam. Havia um propósito de passar por tudo aquilo, que era o propósito de Cristo ser glorificado, de que as pessoas olharem para os cristãos sofrendo, passando por tanto momento e não negando, dizendo que Deus é esse, que esses homens passam por tanta angústia, por tanta agrura, mas continuam a louvá-lo, continuam dando sua vida. O próprio Pedro, historicamente é falado que morreu de cabeça para baixo crucificado. Que homens são esses que sofrem em nome desse Jesus, glorificando a Deus? Como a próxima perícope desse texto que eu acabei de ler: não estranhe o fogo que arde entre vocês, porque em vocês está sendo formado a imagem de Cristo, para que no final seja revelada a glória que nos é proposta. Cristo sendo formado em nós, há um propósito para todo sofrimento. Sim. Mas nesse momento, nesse texto que a gente acaba de ler, telos significa vai acabar, vai passar. Creia nisso, tenha esperança, meus irmãos, tudo isso vai passar. Esse não é o fim, vai passar. Isso eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Segundo um sábio comentarista bíblico, a editora Vida Nova, foi um dos primeiros comentários que eu já tive em mão, esses comentáriozinhos da Vida Nova, azul e o vermelho, muito bom, precioso. E N. Miller fala algo da igreja que vivia, comentando sobre essa carta. Ele fala assim: essa sensação de viver à porta do desfecho da história, de um novo começo radicalmente distinto, é um motivo importante para compreender, para a compreensão do cristianismo primitivo, e explica muito da sua vitalidade. Os cristãos, sabendo que aquilo não era o fim, que passariam por aquilo, mas havia algo proposto muito melhor lá na frente, tinham vitalidade. Não, eu estou sofrendo, eu estou passando por essa luta, mas eu sei, há uma esperança viva dentro do meu coração. Isso é maravilhoso, queridos. Ninguém segura um cristão cheio de esperança. A igreja era pulsante, a igreja invadia todos os lugares. O sangue do mártir era a semente da igreja, porque toda circunstância não fazia os crentes parar, porque havia esperança. Havia esperança. Havia esperança. E ele começa dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. O que ele quer colocar aqui é: o que está por vir é melhor, é bom. Aguardem, segura a onda, não percam o equilíbrio, seja criterioso, amem. E ele fala muita coisa, porque o fim está próximo, vai passar. Temos algo prometido, há um prêmio, como o próprio Paulo disse: olha, eu estou chegando ao fim, mas eu tenho e sei que está me preparado o prêmio, a coroa. Ele sabia que iria vencer. O que vem adiante é muito melhor. É como alguém que está se preparando para o concurso e sabe que se ele se preparar bem é difícil, é cansativo, é exaustivo, mas ele sabe que aquilo vai trazer uma conquista, que aquilo vai passar, que aquilo vai trazer uma resposta, e cheio de esperança ele luta para conquistar. Assim é um cristão. Me lembro dos meus momentos pedalando com um grupo que a gente tem aqui da igreja, muito legal, ali na Serra do Rio do Rastro, e a gente sabia que aquela era um grande desafio, e muitas vezes subir no Corvo Branco, né, irmão Jefferson, que está aqui, e tal, mas a gente falava: cara, vai dar certo, vamos lá, pedalar mais um pouco, e vai, 30 e poucos, 40 de subida, e a gente ali, porque a gente sabia, quem chegou lá no topo, viu aquela visão fantástica, como aquilo era deslumbrante, valeu a pena. Mas um espera, colocando motivação no coração do outro. O que vem é muito melhor.
A gente não pode perder essa perspectiva de que tudo isso aqui vai passar. A Bíblia coloca isso em vários textos. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas com advertência para nós, para mim, para você, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O tempo vai chegar. E aqui havia alguns que estavam vivendo uma forma errada, imoralidade, muitas outras coisas, né? Em Corinto, Paulo está falando aí, ele fala, lembrem, e nos adverte, o fim está para chegar, você não pode viver de qualquer jeito. Mas sempre trazendo, não estou aqui pregando, não vou dar aqui uma visão escatológica, não vou trazer uma teologia sobre isso, eu quero usar isso para trazer, sim, a esperança ao nosso coração nessa noite. Não deixemos de reunir com a igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, como estamos fazendo aqui nessa noite. É um momento de encorajamento, de esperança, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, e a gente sai daqui fortalecido, porque o dia vai chegar. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. Filhinhos, essa é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, e agora muitos anticristos surgiram, por isso sabemos que esta é a última hora. A gente vive nessa perspectiva. Está chegando o grande dia, vai passar, está chegando. E a gente crê, é teologicamente afirmado, que tudo que acontece após a ascensão de Cristo é o último dia. Nós não marcamos hora, mas sabemos que cada dia estamos mais perto desse reencontro, mais perto de superar toda angústia e toda dor. E o que preciso fazer para a gente viver essa vida esperança? Para a gente não perder essa esperança, para a gente não se deixar decair, para a gente não fracassar, para que essa esperança seja viva, para que a gente olhe para frente sem esmorecer, para que a gente não viva apenas o momento e o agora. Pedro nos dá orientações, Pedro nos traz verdades preciosas para que eu e você continue firme nessa esperança. E eu quero deixar aqui algumas verdades para que como igreja a gente mantenha essa esperança viva no nosso coração. Qual o comportamento que eu tenho que ter, pastor, então, diante dessa jornada, para que eu não perca a esperança? Pedro nos diz: sejam criteriosos e sóbrios. Ora, o fim está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. O crente não vive uma vida de qualquer jeito, gente. O crente é alguém organizado, é alguém cheio de critérios. É alguém que mantém um equilíbrio do seu corpo. É alguém que governa o seu próprio ser. Porque o bêbado é aquele que perdeu o controle. É aquele que, ele não vai vivendo a vida de qualquer jeito. Ele não canta a melô do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim que vive o cristão. Não é assim que vive o cristão. E Pedro está dizendo, sejam criteriosos, como eu falei aqui, né? Quantas coisas a gente tem que fazer para viver nessa pandemia. É isso, é um texto imperativo, é uma ordenança, é um decreto. Sejam, o texto, os comentaristas bíblicos dizem que está no imperativo, para dizer assim, nós temos que cumprir isso, nós temos que fazer isso, senão não vai dar certo. Sejam criteriosos, sejam sóbrios, sejam criteriosos. E eu quero deixar aqui, por quê? Por que, pastor Leo, a gente tem que ser assim? Eu vou te dar 3 motivos. O texto não fala, mas há uma implicação, como dizendo assim, se a gente ler todo o arcabouço bíblico, porque o diabo é astuto, é enganador, é dissimulado, ele cria seus sistemas, prepara ciladas. Se você não for criterioso, se você não for sóbrio, ele está ali, a Bíblia diz que ele está ali procurando a quem possa tragar. Se você der uma brecha, ele te derruba.
Quantos crentes já caíram, quantos crentes em fracasso, quantos crentes sem esperança, vivendo uma vida angustiada, vivendo uma vida em pecado, vivendo uma vida sem alegria da salvação, sem o porvir no coração, porque abriram espaço para o diabo está ali, querido, nós não podemos brincar com ele não, ele é nosso adversário, ele é o enganador, ele é o ladrão. Muitos crentes brigando, sendo inadimplentes com sua vida espiritual, dando espaço cada dia mais para o inimigo agir sobre a sua vida. Devemos ser criteriosos, devemos ser sóbrios. Por quê? Porque a carne é fraca, o coração é enganoso. Gente, como a nossa carne é fraca. Eu estou aqui há algum tempo tentando permanecer magro, eu não consigo, a mente magra, Fran, não consigo. Cada dia eu estou ganhando mais um quilinho, eu trabalho, mas vem sempre, chega em casa, por que não comer um pouquinho mais? Passa de frente de uma comida gostosa, por que não comer? A carne é fraca, e você vai abrindo, cedendo, deixando, né? Chega em casa cansado do dia a dia, aí você vê a televisão, a série gostosa da Netflix, o friozinho, qual é a carne que vai dizer assim, vamos correr agora, vamos nos exercitar? Não, a carne é fraca. Qual é a carne que vai dizer assim, vamos segunda-feira no frio, no culto de oração? Não, está tão gostoso aqui a sopinha. A carne é fraca. Seu coração é enganoso, querido, não brinque com isso. Porque temos que ser sóbrios, porque o mundo não é para nós. E eu vejo os cristãos amando esse mundo, não o mundo cosmos feito por Deus, mas os sistemas, gostando de tudo, gostando. O reverendo Hernandes diz que esse mundo tem uma proposta hedonista do prazer, e nós queremos viver o prazer desse mundo, queremos nos contentar, queremos a felicidade. O cristão não foi chamado para o prazer, foi chamado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para isso nós vivemos, querido. Tem dia que não tem que ter prazer não. Tem dia que a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Tem dia que a gente tem que se quebrantar diante de Deus. Tem dia que a gente tem que cumprir as ordenanças. E simplesmente isso. Eu quero viver uma vida boa. Isso não é uma proposta diabólica dentro da igreja hoje. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. E por isso a gente tem que ser criterioso. E por isso a gente tem que ser sóbrio. William Barclay é um grande comentarista bíblico. Tentei pegar uma foto um pouco mais atual dele, mas ele já não está mais no nosso mundo. Então achar algo desse biblista, desse comentarista, foto melhor que eu acho que eu consegui. Acho que deve ter outras por aí. Também não sou muito bom em pesquisar fotos. Mas ele diz assim, falando sobre critérios, defina as pessoas criteriosas como aquela que distingue o que é importante daquilo que não é. Um crente criterioso é um crente que sabe o que é importante e aquilo que não é. Tivemos um sermão tão abençoado semana passada aqui, exatamente falando sobre isso. Exatamente tratando o pastor Edinaldo, usado por Deus, falou assim, o que realmente importa. E colocou isso no nosso coração, naquela dedicação, naquela decisão de Moisés diante de Deus, que falou, Moisés, eu te abençoo, eu abençoo o povo pode entrar na terra, e vai ter todas as bênçãos, mas eu não irei. E Moisés disse, Senhor, se tu não fores conosco, nós não iremos. Porque se a gente tiver todas as coisas do mundo, e não tiver a Deus, a gente tem tudo que não importa, e perde o que realmente importa. Quantas pessoas estão totalmente desconectadas de Deus, afastadas de Deus, porque estão ligadas a tudo aquilo que não importa, a busca da fama, como o pastor falou semana passada aqui, a busca do dinheiro, do glamour, a busca das satisfações das coisas desse mundo, e tem abandonado a presença de Deus em suas vidas. O que realmente importa, meu amado, o que realmente importa para você
Seja criterioso. Seja sóbrio. Sóbrio é a diferença de quem está bêbado, ébrio, que está fora de si, que não consegue ver as coisas direito. Talvez o próprio Pedro escreveu isso pensando nele, quando Jesus falou que não, eu não vou te negar não, eu não vou fazer coisa errada não. Você está enganado, Pedro. Seja sóbrio, abra os seus olhos. A gente precisa manter o equilíbrio, queridos. Um cristão que vive com a esperança pujante, uma esperança forte no seu coração, é um cristão que mantém os seus critérios, que mantém-se sóbrio, que é ali ligado à palavra de Deus. Quanto cristão decepcionado com Deus. Mas por que estou decepcionado com Deus? Porque deu a voz a um monte de gente que fala assim, Jesus está voltando, aí o cara largou tudo e foi, e aí depois, ou foi numa campanha não sei das quantas, e aí, mas Deus, mas você leu a Bíblia, querido, aqui está o nosso critério de fé e prática, aqui está algo para você aprender, para você não se deixar enganar, para que você não perca a esperança. Um cristão cheio da palavra de Deus é um cristão criterioso, é um cristão que não perde a esperança, é um cristão que mantém viva a esperança, que é sóbrio, que está ali, que não passa vergonha, que se mantém acordado, que não vai ser motivo de escárnio, de gozação, porque quando você não mantém isso, é isso que vai acontecer. O Senhor está nos dizendo, sede sóbrios, sede criteriosos, para que essa esperança continue. O fim está próximo. Olhe, se o fim está próximo, você que está aí lutando para conseguir chegar lá, você precisa manter os seus critérios, você precisa se manter preso à palavra de Deus. Mas não somente isso, Ele nos chama a uma segunda coisa, ao bem das nossas orações. Ele nos chama para a oração. Orar e entender, queridos, orar e entender na nossa vida, que a nossa vida não está ao acaso, ao léu, mas existe alguém que governa, alguém que dirige. Orar é ter contato com esse alguém, orar é ter intimidade com esse Deus, orar é colocar-se diante daquele. Eu coloquei aqui por sinal, oramos porque entendemos que é Deus quem dirige as coisas e não as coisas que se ajustam. Deus está ali fazendo todas as coisas, então eu oro, eu me coloco diante dEle. Há tanta coisa a falar sobre oração. E uma coisa que eu lamento é ver poucas pessoas no culto de oração. Cada dia menos. O pastor Edinaldo, ele sonha em ver essa igreja lotada no culto de oração. A gente já mudou algumas datas, já fizemos, porque a gente entende que o cristão que ora é o cristão íntimo de Deus, é o cristão que está se colocando na presença de Deus. Há três coisas fundamentais quando a gente está orando, que a gente está declarando. Primeiro, existe alguém que governa, existe alguém que é soberano, existe alguém que está na torre de controle, que está ali e que nada está fora do seu querer, e a gente está acessando isso. E o nosso coração devia estar muito feliz por estar falando com Deus. Eu imagino a alegria que a gente tem quando passamos aí no Instagram de alguém, Twitter, ou Facebook, qualquer dessas redes sociais, e tem alguém famoso, pode ser até um cara da igreja mesmo, né? Imagine, você falando com o reverendo Hernandes, Augusto Nicodemos, e outros aí você escreve algo lá, e ele retorna para você, e ele fala para você, ele explica, ele te dá atenção, e você pega aquilo e fala assim, nossa, você tira print, põe no teu stories, para mostrar para todo mundo que fulano falou com você, e às vezes o print deveria estar no nosso stories, é a gente de joelhos, na presença de Deus, e entendendo, e as pessoas olhando para a gente, falando assim, esse cara está tendo um contato com Deus, que coisa fantástica é essa? Que coisa maravilhosa!
Deus está no controle. Mas mais do que isso, quando oramos, a gente reconhece a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade. A gente está dizendo, Senhor, não dou conta, Senhor, não dou conta de viver sem a Tua graça. Eu não consigo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. Dirige a minha vida, Pai. Vem sobre mim, me orienta. E uma pessoa que vive assim, com certeza vive cheia de esperança. Porque a vida dele está na mão do Pai. Quando a gente faz isso, eu digo que a gente poderia enumerar muitas coisas. É maravilhoso, porque o crente que ora é um crente que vive em louvor, em adoração, em exaltação. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca algo diante de Deus, tudo é possível. Grandes coisas acontecem. O milagre se estabelece, é assim que a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei-se e abri-se-vos-á. Coisas grandes acontecem, não tem uma outra coisa para fazer, a não ser louvar, louvar, louvar e dizer: bendito Deus, Tu és poderoso. Mas o crente que não ora vive murmurando, vive reclamando, porque ele não tem acesso à presença desse Deus maravilhoso. Temos que orar, queridos. Temos que falar com o Senhor. Isso é maravilhoso. Viver na dependência dEle, dos recursos dEle. Os recursos da terra são fracos, falhos. Mas o céu, a despensa do céu é cheia. Nunca acaba. Nunca se esgota. Nada é impossível. Eu e você devemos orar mais. Estabelecer. E diz. Quando a gente ora, a gente estabelece novos critérios que dirigem a nossa vida, queridos. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito. Está lá no início do livro de 1 Samuel. É a história de Ana. Ana podia viver a vida dela. A Bíblia começa dizendo que havia um homem de Rafaim. Opa, vamos lá. Chamado Eucana. Só o lugar que não veio certinho na minha boca. Chamada Eucana, que tinha 2 esposas. Uma se chamava Penina e a outra Ana. E diz que ele amava Ana mais do que Penina. E todos vocês conhecem essa história fantástica. Havia um homem de Ramataim Zofim. Essa língua, esse baianês que não me libera nunca. Rafaim Zofim, que estava ali, e que dava tudo, e Ana poderia viver contente, mas ela entende que lhe falta algo, e que os recursos dela são parcos, são pequenos, mas ela vai à casa do Senhor e ela chora profundamente, o homem de Deus que ali está, ali olha para ela, não compreende inclusive o que estava acontecendo, mas ao conversar com ela, ela fala: eu sou uma mulher atribulada, porque eu quero ter filhos, eu não posso, mas eu estou colocando minha causa aqui diante de Deus, eu estou pedindo e rogando esse Deus, e ele olha para ela: vai para casa, mulher, porque está feito o que tu pediu. E quando ela recebe isso, a oração dela, ela sai dali como mais nada tivesse lhe acontecido, como uma mulher fértil, como uma mulher que poderia ser alegre, mãe de filhos, porque há um novo critério quando a gente ora, amados. E ela vai para casa, tem um encontro com seu esposo, e daquela união nasce um dos maiores homens da Bíblia, que é Samuel, fruto do milagre de uma mulher que ora. Nós precisamos orar, amados, senão a gente não vai viver com esperança no nosso coração. Nós precisamos orar. Orar nos leva à intimidade. Orar para mim é o caminho inverso do andar do filho pródigo. Ele abandonou a casa do pai e falou: não quero mais viver na tua dependência, agora eu dou conta, agora eu consigo, agora eu vou viver por conta, agora eu vou viver por mim mesmo. Assim vive muito cristão, e aí você sabe onde vai dar. Você sabe o que vai dar tudo isso? Com essa sua vida distante do Pai, com essa sua vida de independência. Mas quando a gente ora, a gente diz: Senhor, Pai, eu preciso de Ti. Eu dependo de Ti. Ore mais, querido. Pare de ser aquele crente que fala assim: você ora por mim. E seja o crente que diz assim: eu quero orar por você. Tome uma postura.
Comece a orar 1 minuto, 2, 3. É uma prática, é exercício, não é fácil não. Ninguém começa correndo 10 quilômetros por dia. Começa correndo 500 metros, mas comece. E não esmoreça. De repente você vai ser um gigante de oração. Uma mulher que ninguém segura, porque vive na dependência de Deus. Mas não é só orar para nos manter com esperança. A Bíblia fala sobretudo, amem intensamente. Sobretudo, amem intensamente. E eu quero dizer para vocês, amados, que o amor aqui não é aquele amor de novelinha, de série, hollywoodiano, qualquer coisa. Aí tem a crise, e aí acaba, né? Esse amor furado. O amor aqui é aquele que Cristo nos deu. É o amor com que Ele nos amou. E dá autenticidade à vida cristã. Eu digo assim, a vida cristã, a premissa da vida cristã é que nós amamos. Essa é a grande premissa. Mas aí Pedro está dizendo assim, amem intensamente. Por que devemos amar intensamente? Principalmente nessa pandemia onde você está em home office, do lado da pessoa o tempo todo. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre. O amor na vida cristã é pressuposto de validade, mas deve ser intensificado. Por quê? Porque o amor cobre. O amor intenso cobre. E por quê? Eu coloquei aqui algo, por que disso? Porque quanto mais íntimos somos, mais conhecedores somos um dos outros. E você sabe que quando a gente conhece um ao outro, aí tem que amar. Tem que amar. Eu vejo na família que a gente conhece, eu conheço cada um dos meus filhos, detalhes. Gente, é o amor, quanto mais íntimo nós somos, o que vai fazer com que a gente viva um para o outro é o amor. Entenderam o que eu quis dizer? É como se dizendo, a ideia de que o amor perdoa uma multidão de pecados, porque quanto mais íntimo, quanto mais o outro significa para a gente, mais perdoamos. Quanto mais eu vejo essa pessoa importante para mim, mais eu perdoo. Talvez vocês olhem aí e falem assim, nossa, né? Poucos que têm intimidade comigo. O pessoal do louvor é um pessoal que tem mais intimidade comigo. O pessoal da equipe técnica também, vamos supor aí. Mas quem não tem, olha assim e fala assim, nossa, esse pastor é um doce. É uma pessoa fofa, né? É quase um teletubbie. Oi. Mas aí fala assim, Gabriela, mulher de sorte essa Gabriela. É muita sorte. É mesmo, muita sorte. Aí vocês perguntam para ela depois. Ela vai dizer, só eu que sei. Eu aqui sei como essa mulher me aguenta. Essa mulher me aguenta. E muito, queridos. Não é fácil me amar, não. Desse jeito que quer as coisas assim. Meu Deus. Mas o amor apaga uma multidão de pecado. O amor suporta tudo. O amor quebra as barreiras. O amor impede as separações. Ela olha e não, é isso que está escrito aqui. O amor cobre a multidão de pecado. Porque se tem uma coisa que eu e você somos bons, sabe no que é? Olha o rosto de vocês todo, nossa, quantos anjinhos. Mas o que nós somos bons é em pecar. Por isso que Cristo veio. Porque eu e você, Paulo fala assim, eu sou o pior de todos os pecadores. É porque Paulo não me conheceu. Nós somos bons, se tem uma coisa que a gente sabe fazer com especialidade, com perícia, é pecar. É claro que Deus está aqui conosco, mas por isso que a Bíblia diz, misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E Deus, confesse os seus pecados, eu perdoo, porque essa figura que vocês estão vendo aqui é falha o tempo todo, queridos. E se a gente não tiver essa concepção, nós não vamos viver um com o outro, principalmente nesse tempo de pandemia, que a gente precisa estar junto, a gente precisa perdoar o tempo inteiro. E é isso que
Pedro está dizendo aqui, precisamos perdoar, cuidar um dos outros, dos nossos relacionamentos. Nada pode impedir, não pode existir barreira. Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja e falam assim, que igreja linda, glória a Deus pela estrutura que a gente tem aqui na igreja, que coisa maravilhosa, que povo doce, acolhedor. Aí começa a conviver, começa a trabalhar, começa a andar com a gente, começa a ver as coisas. Aí fala assim, não aguento esse pastor, eu não aguento isso. Por quê? Porque a intimidade vai mostrando quem nós somos. Porque santo não é aquele que não peca, querido. Mas santo é aquele que reconhece seus pecados. Tem um ditado que diz assim, mais limpo não é aquele que nunca se sujou, mas aquele que sempre se lava. E essa é a verdade bíblica, só há um que é santo, plenamente santo, 3 vezes santo. Eu e você somos santos, sabe por quê? Porque reconhecemos os nossos pecados. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele diz, esse homem sou eu, fui eu que fiz isso. Isso que nos torna santo. O reconhecimento que nós somos, que não somos. E enquanto a gente não vê isso, a gente vai até sair da igreja. Eu não aguento essa igreja não, puxado, não sei o que. Porque falta amor, querido. Falta amor em você. Porque você não é um cristão verdadeiro ainda. E você precisa intensificar o amor. Se você fala para lá dentro de você, olha para fulano e fala assim, e sente alguma coisa, essa pessoa, não sei o que, não quero mais saber dessa pessoa. Está faltando amor dentro do seu coração. Está faltando amor. Simplesmente isso. Quebre isso, intensifique o amor. É isso que Pedro está dizendo. Quanta coisa ruim está acontecendo nessa época de pandemia, que as pessoas estão juntas e tal. O que está faltando, pastor? Está faltando amor. A chave para vencer o pecado é o amor, queridos. É por isso que esse relacionamento entre... A Bíblia diz que Deus nos amou sendo ainda pecadores. Eu preciso amar as pessoas sendo pecadoras. A chave para vencer o pecado é o amor. Leia lá Tiago capítulo 5, que quando a gente convence alguém, a gente cobre uma multidão de pecados. Quando a gente aceita alguém, a gente cobre. Mais uma vez é dito isso. Isso está também em Provérbios. Quanto mais importante, mais íntimo, mais a gente está disposto. Não seja como aquele cristão que fica... não quero mais saber de fulano, sai do grupo do WhatsApp, sai disso aqui, e larga fulano, porque eu não quero saber. Isso é falta de amor, simplesmente. De você reconhecer, inclusive, e olhar para você, porque a gente gosta muito de olhar para o, eu até quero aprender essa tática agora na minha sala, no meu gabinete. Alguém começa a falar mal do outro, eu pergunto assim, e você? Qual é o seu defeito? Já percebeu que você não é, ou você é tomou o lugar de Deus, falou assim, Deus, fica de férias, porque agora eu vou assumir o seu lugar, porque eu sou perfeito. Tem um filme assim, do Jim Carrey, que o cara, mas você não é Deus não, abre os seus olhos que você vai ver, tem muita gente te suportando e te perdoando diariamente. Se a igreja soubesse disso, nunca ninguém saía da igreja. A verdade que leva as pessoas a sair da igreja, infelizmente, é a falta de amor. A gente precisa intensificar o amor, amados. Se a gente quer viver com esperança, a gente tem que intensificar o amor. Porque, imagine, a gente vai viver juntos, unidos, que coisa boa. A luta está aqui, mas, que coisa preciosa é ter alguém. Isso nos dá esperança. Amados, mas não é só amor. O texto segue e fala assim, sejam hospitaleiros. Até esqueci do texto de Mateus ali, que fala que o que valida a lei e os profetas é o amor. Não adianta a gente falar assim, não há pura doutrina vã. Sejam hospitaleiros. Irmãos, está faltando um pouco disso hoje em dia, né? Da gente querer estar junto com o outro. A gente tem sempre desculpa, a gente está sempre muito ocupado. Gente, vamos, não precisa estar casa arrumada. Eu estou dando uma ideia aqui, né? Não precisa ser algo granfino, pode ser 2 ovos fritos com a farinha. Meu Deus do céu, isso é fantástico, é quase o céu. Pode ser coisa simples, mas vamos criar mais vínculos, ser hospitaleiro.
Aqui que Pedro está dizendo é a oportunidade de demonstrar amor. Estamos num mundo que as pessoas estão angustiadas com tanto sofrimento. A gente precisa demonstrar amor, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter empatia, nem que seja um telefone. Essa semana, para quantas pessoas você teve a coragem de ligar e falar do amor e falar assim, estamos juntos, o que você precisa? O que está faltando aí? Eu quero te convidar, inclusive a vir à minha casa, vem tomar um café comigo. O mundo está em caos disso. Falta isso. Ah, pastor, mas ninguém me convida. Mas você convida alguém? Você liga para alguém? Ninguém liga para mim. Você já ligou para alguém? A gente precisa disso. Temos essa proposta das células para que a gente possa ter intimidade, cuidar um do outro, amar um ao outro. E quem vive em célula sabe como isso é delicioso. A gente não se sente mais sozinho, amparado. É maravilhoso. Não é, meu querido irmão Márcio? É bênção, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Cuidar do outro, olhar a necessidade do outro. Inclusive, certo intérprete da lei, em Lucas capítulo 10, foi um encontro de Jesus. Para saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E ele pergunta para Jesus, Jesus, tu és mestre, sim, eu também sou, então eu quero saber, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, o que a lei diz? Ele fala assim, mas o Senhor, sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com o nosso entendimento, sim, beleza. E o que mais? E amar o próximo como a ti mesmo. Eu disse, pronto, pode fazer isso. Faça isso. Aquele intérprete falou, queria pegar Jesus e falou, mas quem é meu próximo? Jesus deu um show nele. É fantástico ouvir o mestre. Ele fala assim, certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e a gente conhece a história da parábola do bom samaritano. Aquele homem estava ali, carente, necessitado. E Jesus fala assim, e passou o sacerdote. A igreja é a comunidade de sacerdotes, tá? Não sou eu, sou não. Nós somos raça eleita sacerdote. Cada um. E passou, e olhou, e alguns intérpretes falam assim, porque ele não podia tocar naquele caído ensanguentado, porque ele ficaria impuro, e ele teria que prestar o culto, o louvor, ele teria que fazer as coisas dele, ele teria coisas mais importantes. Então, para que eu cuidar, para que eu hospedar, para que eu fazer alguma coisa para esse homem? Eu tenho uma desculpa tão boa, eu tenho tanta coisa a fazer, eu não posso me comprometer agora com esse homem. E foi lá, e mais uma vez passa o Levi, e foi lá. E aí Jesus, para quebrar o intérprete da lei, disse, mas veio o bom, aquele samaritano. Isso para o judeu, gente, você não sabe o que é isso, né, doutor Alberto? Veio o samaritano e parou. A agenda dele estava disponível para cuidar, para olhar a necessidade do outro. E pesou-lhe o sofrimento, e colocou no seu animal. E olha como tem a ver com hospedar. E levou uma hospedaria. Ele falou assim, esse homem não pode ficar largado não, tem que ser hospedado, tem que ser cuidado. E pagou e ainda deixou registrado para o homem da hospedaria, se precisar de mais alguma coisa, me avise, eu pago tudo. Eu quero cuidar dessa pessoa. Quem desse era o próximo desse homem? A gente precisa cuidar mais dos outros. A gente está com a desculpa como o fariseu e o levita na ponta da língua, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou muito atarefado, não sei o quê. As pessoas estão ali, às vezes carentes, a gente não tem mais tempo para ninguém, porque a gente tem uma agenda lotada, e talvez isso também seja um pecado na nossa geração. E aí, como vamos viver a nossa vida de cristão, queridos? Se a gente não pode, às vezes a gente não pode nem ir no enterro mais, prestar solidariedade para alguém, porque tanta coisa que eu tenho que fazer hoje, olha só o tanto de coisa que eu tenho para fazer, e aí você vive só para você mesmo, sem cuidar de ninguém, sem amar alguém, sem fazer nada pelo outro. Eu lembro de um colega meu, angustiado, chorando, porque ele dizia assim, ele via uma pessoa caída, ensanguentada, mas ele tinha acabado de comprar o carrinho novo dele, e quando ele olhou aquilo, ele falou assim, ai meu Deus, será que eu ponho essa pessoa dentro do meu carro novo?
Não vou conseguir. E ele não conseguiu fazer isso. Ele chorou depois amargamente, que ele falou assim: eu não consegui amar, eu não consegui servir, eu não consegui fazer pelo outro. Recentemente a gente teve o vídeo do pai tentando salvar o filho e as pessoas filmando, né? Gente, se a gente tem essa esperança viva dentro de nós, para manter isso a gente precisa olhar mais para o outro. Toda a recomendação de Pedro é que durante essa caminhada, parece que é isso que ele está dizendo, a gente precisa olhar para o outro. E ele continua inclusive dizendo isso. E eu quero voltar aqui uma outra coisa que me lembrou do texto. Eu vejo gente falando assim, dá um exemplo que aconteceu comigo. Pastor, me tira desses grupos, agora negócio de grupo de WhatsApp, me tira, pastor, eu tenho muita coisa para fazer, pastor. Bota isso, manda tudo isso para mim, eu tenho tanta coisa. Gente, pelo amor de Deus, será que nem num grupo de WhatsApp a gente pode suportar e cuidar e amar o outro? Será que a gente chegou a esse absurdo do egoísmo dentro da igreja? Às vezes a gente manda uma foto num grupo de transmissão, vai atrapalhar a vida do cidadão. Eu não sei, queridos, mas o Espírito Santo está colocando isso na minha boca agora. A gente precisa amar mais. A gente precisa orar mais. A gente precisa ser criteriosos. Não podemos viver com essa esperança, vivendo essa vida tão lastimosa, parecendo que não tem esperança nenhuma nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia às vezes da gente. Falo a partir de mim. E a Bíblia diz assim: e use seu dom. Use seu dom. A gente precisa usar nossos dons para abençoar um ao outro. Queridos, se tem uma coisa que eu quero dizer para você que fica claro no seu coração: ninguém aqui na igreja que está aqui é alguém que não tem um dom. Todo mundo tem um dom. Deus deu dom para todos. Nós somos o corpo. Todo mundo tem dom aqui. Todo mundo. Olha lá para a parábola dos talentos, você vai ver que todo mundo tem dom. Talvez o seu talento esteja enterrado, mas todo mundo tem dom aqui. Talvez você queira os dons de proeminência, que é isso que muitas vezes a gente quer, que foi a briga da igreja de Corinto, que Paulo tem que chegar lá e dizer: parem com isso, porque se vocês tiverem todos os dons e não tiverem amor, porque eles queriam ser elevados e não amar e não servir, não vale nada isso. A gente tem que ter dom para servir, para amar, mas todo mundo tem dom. Às vezes a gente olha e faz um grupo de dons na igreja e acha que é só esses dons que importam. Cantar, não sei cantar, pastor. Eu não sei pregar. Pastor, eu não sei. Cara, esses não são todos os dons da Bíblia, não. Talvez seja até os menores, porque dá evidência, né? E às vezes o homem se engana, busca vanglória. Meu Deus, me livra disso, porque meu coração é enganoso, Senhor, tu sabe. Mas existem tantos dons. Vocês estão vendo que o povo da igreja, os pastores andam mais gordinhos, sabe por quê? Porque tem um irmão que chegou aí na igreja que tem um dom de cozinhar, e todo dia ele faz uma merendinha. Rapaz, é difícil manter o peso, todo dia tem bolo, todo dia tem pão, todo dia tem alguma coisa que o Eduardo faz aqui, a gente vai comendo, porque a gente come um pedaço e a gente quer experimentar o segundo e come muito. Todo mundo tem o seu dom. Tem gente aqui na igreja que é gente de intercessão, de oração, e eu louvo a Deus, que não está aqui no púlpito falando, e não se engane, que grande privilégio. Sabe aquela historinha, irmão Wellington, do pastor que chegou no céu, e aí foram mostrar a casa e o carro que o pastor ia ganhar lá no céu. Falou: mas esse carrinho e essa casinha? Aí de repente chegou uma irmãzinha lá, deram um carrão, uma casona, uma mansão. E o pastor falou: mas eu que estava na igreja pregando, falando, fazendo tudo isso. Essa irmã aí era quem orava por você, quem intercedia, as vidas eram transformadas diante da intercessão dela. Ninguém a viu fazendo. É historinha, isso não é verdade.
Mas está aqui para dizer, queridos, tem muita coisa que a gente pode fazer na igreja. Sirva um ao outro. Sirva. Sirva. Jesus servia as pessoas. Use seu dom. A ideia é de que nós completamos uns aos outros. E o inimigo não quer que a gente viva nessa esperança, porque quando eu não completo o outro vai viver mais triste, o outro vai viver mais... Mas quando um vai... Paulo fala muitas vezes, irmãos, eu almejo estar com vocês, sabe por quê? Porque ali ele transmitia a palavra, mas ele era fortalecido, os irmãos faziam algo por ele, e essa troca fortalece, essa troca nos mantém esperançosos. Olha, eu não estou sozinho, tem alguém comigo, eu faço isso e fulano faz aquilo, isso é fantástico, queridos. Precisamos pensar sobre isso, em exercer nossos dons. Todo mundo recebeu um dom, amém, amados? Todo mundo tem um presente. Luta para descobrir, às vezes a gente não sabe, porque o dom é uma dádiva de Deus, mas vai tentando, faz a audição. Ih, cara, que voz. Às vezes maravilha. Não deu certo, vai para tentar, não, eu vou entregar... Olha isso aí, ó, vai ser um bom evangelista. Gosta de entregar folheto, falar, é aberto. Você vai fazendo, aí daqui a pouco você descobre para o que Deus te chamou. Tem também a prova aí que a galera não faz, né, Alan? Para saber o seu direcionamento. Mas é Deus que dá e às vezes a gente tem que ir aprendendo. Queridos, quando eu senti que eu ia ser pastor, eu fiquei pensando, mas eu era quase gago falando, não mudei muita coisa, tinha uma dificuldade tremenda de falar, mas não desisti não, e eu agradeço para os irmãos que não desistiram de mim, isso é amor intenso, e isso é preciso, o outro está começando, a gente precisa segurar a onda, e finalmente, falar e servir apresentando a glória de Deus. Esse é um binômio. A gente precisa falar e servir. Quando a gente fala, querido, a gente transmite esperança. Quando o cristão fala, ele tem que falar da palavra de Deus, dos oráculos está aí ali. O cristão é alguém que tem que levar a verdade e esperança ao mundo. Sempre quando está falando... Eu não consigo ver um cristão com a boca cheia de palavrão, cheia de palavras chulas, cheia de besteira. Gente, pelo amor de Deus, da nossa boca deve sair salmos e cânticos espirituais, o Espírito Santo habita em nós, e o que deve sair da nossa boca é louvor, é algo que as pessoas olham e falam assim, que coisa boa, quando esse rapaz chega, quando essa moça chega aqui, que palavra é essa, que aquece o coração dos outros? A palavra é algo tremendo. Deus fez tudo pelo quê? Pela sua palavra. E que coisa maravilhosa que Deus fez. Haja luz, haja isso, toda essa harmonia do universo pela sua palavra. Aí o verbo se faz carne, a palavra se faz carne. E Jesus anda por essa terra e todo mundo admirava tudo o que ele dizia. Os homens falavam, para onde nós iremos, Senhor, se as tuas palavras são palavras de vida? Que palavra é essa? E aí Jesus fala assim, agora eu vou deixar vocês. E o que tem que sair da nossa boca é palavra de vida. De esperança, é palavra de Deus. Imagine quanta esperança a gente pode gerar com a nossa voz no mundo. Imagine quanta libertação, quanta satisfação se a nossa boca transmitir a graça do Senhor e servir. Queridos, a gente precisa servir. A gente está num mundo extremamente individualista, como eu já falei aqui, num mundo que só olha para si. E o Evangelho nos chama a olhar para o outro, a ser servo, a ser diácono, como o irmão Wellington falou aqui. O diácono é um ministro que serve. Aliás, quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. É o lema do reino. Jesus veio para servir. Eu vim para servir
e dar minha vida em resgate do mundo. Imagine uma igreja, uma comunidade que está lá angustiada, mas começa a viver sobre esses padrões, começa a viver nesse comportamento, amando mutuamente, hospitaleiros, aqueles irmãos, você não tem para onde ir, querido, você não tem, está sendo perseguido, vem aqui na minha casa, eu vou te abraçar, olha só, e aí pega o seu dom e serve o outro, e o outro percebe que está na casa do outro, e pode fazer aquela outra coisa para o outro, e aí começa a cantar em alto, bom tom, e louvar ao Senhor, e isso começa a permear aquele ambiente que Pedro está sonhando e dizendo, olha, o fim está próximo, vivam assim, para a glória de Deus. Que maravilha, queridos. Como a gente acabou de cantar, o choro dura uma noite, mas há esperança para cada um de nós. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. A nossa fé, viver com esperança, viver com alegria. Amados, vamos amar mais. Amados, vamos olhar mais para o outro. Amados, vamos ter mais critérios. Não vamos viver uma vida de qualquer jeito. Amados, vamos falar do amor de Deus. Amados, Senhor, dá-nos esperança nessa noite, Senhor. Nós cremos, Senhor, tudo vai passar, mas a gente quer viver agora, Senhor, de forma esperançosa, queremos viver de forma diferente. Oh Pai, age sobre nós, Senhor, traz Tua graça sobre nossas vidas.